tanto a pintura das unhas ou do cabelo. Então, me digam aonde que fala na Bíblia que pode pintar. Porque muitos aí, para se desculparem, né, do seu pecado, ficam aí fazendo perguntas. Ah, mas onde diz na Bíblia que eu não posso me pintar? Então eu pergunto, onde que diz na Bíblia que pode se pintar? Eu vou mostrar agora versículos bíblicos que falam quem se pintou, e vou mostrar versículos bíblicos que o povo de Deus nunca se pintou. Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 9. Os irmãos que puderem pegar a Bíblia Sagrada aí na sua casa, examinem para depois não falar que nós estamos falando de nós mesmos, mas nós estamos baseados na Bíblia, irmãos. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel o soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Se aqueles que não conhecem, se os irmãos não sabem, Jezabel era idólatra. Foi ela que ensinou, ali naquela época, a nação de Deus, ela colocou o culto a Baal na história de Israel. Então ela era sacerdotisa de Baal. Ela era idólatra. Então, como ela não tinha o conhecimento de Deus, então ela pintava, ou se pintou em volta dos olhos e enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Então, quando ela soube que Jeú foi para Jezreel, que é uma cidade, então Jezabel soube que ele vinha e ela se pintou em volta dos olhos. Enfeitou a cabeça e olhou pela janela. E nós vemos aqui se os irmãos lerem todo o capítulo, os irmãos vão acompanhar aí este acontecimento de Jeú, né? Depois Jeú foi até a casa de Acabe, depois o Jeú ele extirpou o culto a Baal, entendeu? Ele pregou contra a idolatria. Jeú pregou contra a idolatria e o culto a Baal. Também junto com Elias, né? O profeta Elias, também, ele falou contra a idolatria e entregou profecias contra Acabe e contra Jezabel. E depois disso, depois de Elias, Deus levantou Eliseu, né? Glória a Deus. Mas nessa passagem aqui estamos falando especificamente de Jeú e Jezabel, que Jezabel se pintou ao redor dos olhos. Muitos têm usado de desculpa aí. Então, vejamos bem que Jezabel não servia a Deus, ela era idólatra. Ela confiava e servia e prestava o seu culto às imagens de escultura, que são criações de Satanás, que são criação por inspiração maligna. Porque Deus já diz na lei dele que nós não podemos fazer imagem de escultura. Então, só de uma pessoa já pegar e fabricar uma imagem de escultura, já está desobedecendo a ordenança divina. Porque Deus diz lá em Êxodo capítulo 20, na lei que Deus deu a Moisés, ele disse: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu, na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás a ela e nem darás culto. Muitos têm dado desculpa aí também. Ah, mas Esther, ela se maquiou. Muitos têm usado essa... Tem uma igreja aí que eles entregam até o kit de maquiagem da rainha Esther.
esses falsos profetas aí, tá demais, irmãos. E eu li o livro de Esther, eu não achei isso não. Eu li inteiro o livro de Esther, em nenhum momento fala que Esther se maquiou, em nenhum momento fala que Esther se pintou, em nenhum momento fala que Esther ela usou brincos. Não diz isso lá. Os irmãos podem ler o livro de Esther. Aqui diz que Esther, ela estava ali, né, irmãos? Eu estou aqui diante da palavra de Deus, onde que fala que a rainha Vasti, onde que fala da rainha Vasti, depois onde no capítulo 2 vai falar onde a Esther se torna rainha, porque ela alcançou graça aos olhos do rei. Ela alcançou graça aos olhos do rei e Deus, através de Esther, tinha um propósito de livrar o povo judeu da destruição, para que eles não fossem mortos. Então, da rainha Esther estar ali, e por ela ter um compromisso com Deus, Deus usou ela para dar livramento ao povo de Deus. E fala que a rainha Esther, ela estava entre as mulheres que faziam ali 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes. Então era perfumes, óleo de mirra, era um tratamento ali com perfumes e óleos de mirra, que diz no capítulo 2 e versículo 12. Então, depois disso aí, ela foi apresentada ao rei. Então ela alcançou favor aos olhos de todos e favor diante do rei Assuero. E através dela, Deus deu o livramento. Esther era uma mulher de oração e jejum. Olha o que ela diz no capítulo 4, Esther 4,16. Vai, ajunta, olha o que diz, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, e ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Então, ela pôs todo o povo ali em oração, em jejum 3 dias, em jejum e oração, pediu para que todos também jejuassem, e ela e as moças que estavam com ela também jejuaram. Então, aí, ela se apresentou diante do rei, né, para pedir o livramento para o povo de Deus, porque Amã, ele estava planejando matar a todos os judeus, e Deus, então, todos conhecem já essa história, e Deus, através de Esther, através da oração dela, através do compromisso dela com Deus, Deus fez que o rei ali desse ouvidos ao pedido de Esther e deu livramento ao povo de Deus. E Amã, então, depois disso, o Amã, que estava planejando matar todos os judeus, ele foi morto na forca que ele tinha feito para enforcar Mordecai, ou Mardoqueu. Meus irmãos, então, em nenhum momento fala que Esther se pintou ou pôs brincos nas suas orelhas. Então, o povo aí, eles inventam doutrina, inventam até coisas que não está escrito na Bíblia. E nós vemos em Levítico capítulo 19, versículo 32. Olha o que diz: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Se os irmãos procurar o que é cãs, irmãos, cãs significa cabelo grisalhos. Significa quando os cabelos vão ficando branco, então fica aqueles cabelos grisalhos, né? Isso quer dizer cãs. E diz a palavra de Deus também em Provérbios, meus amados irmãos, diz lá em Provérbios que o ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos as cãs. Provérbios capítulo 20, versículo 29. Então, o cabelo grisalho é um cabelo branco ou cinza ali. É a cor do cabelo quando a pessoa envelhece, dos homens velhos.
Então, o ornato dos jovens é a sua força. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as cãs. Provérbios capítulo 20, versículo 29. E também nós vemos no livro de Provérbios, aqui, meus amados irmãos, 16 e 31 diz, Provérbios 16, versículo 31, diz: coroa de honra são as cãs, achando-se ela no caminho da justiça. Então, diante de Deus é uma coroa de honra, achando-se ela no caminho da justiça. Então, meus irmãos, nós vemos aí que o padrão, então, bíblico, até que o servo de Deus Salomão escreveu, que os cabelos brancos são normais. Jesus disse também, no livro de Mateus, meus irmãos, aqui bem no começo, quando Jesus começa o seu sermão, né? Quando ele está falando o seu sermão aqui, quando ele começa no Mateus capítulo 5, Jesus ele diz as bem-aventuranças, né? Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Depois ele fala que os discípulos são o sal da terra. Aí depois vem falando a palavra de Deus. Meus irmãos, depois Jesus fala sobre o assassinato, sobre o assassínio, sobre o assassínio, né? Aqueles que falam palavras contra as outras pessoas, sobre a cólera, né? Sobre a ira. Depois Jesus fala sobre o adultério. E, meus irmãos, e ele fala, Mateus capítulo 5, versículo 36, olha o que diz: não jures pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Olha só, é o próprio Jesus dizendo, Mateus 5 e 36, não jures pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então, se a gente não tem o poder, por mais que se pintam por aí, os que defendem a pintura, quando cresce os cabelos, cresce branco da mesma maneira. Então, quem se pinta está mudando a verdade de Deus, que são os cabelos brancos normalmente, isso é normal aparecer em todo ser humano. Então estão mudando a verdade de Deus pela mentira de Satanás. Estão falsificando, estão mostrando uma falsa aparência. Temos que ser o que nós somos de verdade. Não podemos aí mudar para enganar, está enganando. Está se enganando a si próprio e enganando as pessoas. Eu vejo até homens aqui, irmãos, até homens idosos, eu vejo aqui na minha cidade aqui, pintando os cabelos. Tem vergonha de que se apareça os cabelos brancos. Tem vergonha, e olha só. Eu vou ler novamente, Levítico 19, 32. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 32. Então, diante das cãs te levantarás. A cãs, irmãos, pode procurar no dicionário aí. Cãs quer dizer cabelo grisalho, ou os cabelos brancos. O cabelo branco é uma coroa de glória, pois eles declaram uma vida piedosa e bem vivida. É isso que quer dizer, meus irmãos. Coroa de honra são as cãs, achando-se ela no caminho da justiça. Provérbios 16, versículo 31. E olha o que Jesus diz no Apocalipse agora. Apocalipse 20, versículo 19. Conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança, e sei as tuas últimas obras, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem,
e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, isso diante de Deus, a própria idolatria, as pessoas que adoram a imagem de escultura, isso diante de Deus é uma prostituição. Porque estão deixando o culto que tem que ser somente a Deus para cultuarem e porem a sua confiança ou o seu culto ou a sua fé em obras feitas por mão de homens. Então, quem se pinta as unhas, os cabelos, isso é um espírito de sedução. Isso é um espírito de sedução. A pintura das unhas, a pintura dos cabelos, a pintura dos olhos, também o pó de rosto, aquele pó que até homem passa hoje, irmão. Então, o pó de rosto, até homem anda passando pó no rosto também. Hoje essa sociedade, eles estão preocupados com a aparência. Eles não estão preocupando que a beleza que atrai a Deus é a beleza da santidade. Em Provérbios diz que vã é a beleza, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Eu vou mostrar na Bíblia, porque hoje a gente tudo tem que provar na Bíblia, irmão, senão o povo não acredita. O povo não leu a Bíblia, o povo aí que só fica no Facebook, no WhatsApp, não leem mais a Bíblia, aí querem se levantar contra nós que pregamos a sã doutrina. Irmãs, irmãos, Provérbios 31 e 30. Provérbios capítulo 31, verso 30. Enganosa é a graça e passageira é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, vã é a formosura. Isso tudo passa. A beleza da mocidade vai passar. Então, o povo que se pintam aí, tinge os cabelos, pintam as unhas, tira a sobrancelha, passa um batom, repica o cabelo, faz permanente, faz chapinha. Isso tudo, irmãos, é criação de Satanás. É criação dos demônios que estão mudando a forma natural que Deus nos fez. Nós vemos aí crente cabeludo, com cabelo que nem de mulher, que você tem que chegar, tem pessoas na rua que você tem que chegar perto para ver se é mulher mesmo, você só vê que é homem por causa da barba. Às vezes tem cabeludo e barbudo, né? Então, a hora que você olha pro rosto, que você vê que é homem. Porque de costa parece mulher. Então tem que ter uma diferença aí. Nós vemos lá em 1 Coríntios que é desonra para o homem ter cabelo crescido. Então o cabelo do homem tem que ser um cabelo curto. Um cabelo raspado, um cabelo curto. E os cabelos das mulheres tem que ser o cabelo crescido. É honroso para as mulheres ter o cabelo crescido. O que nós vemos hoje aí na sociedade? As mulheres que cortam o cabelo como se fosse homem aí. Corta os cabelos como se fosse homem. Repicando o cabelo, né? Deixando o cabelo bem cheio assim, né? com aquele penteado. Como se fosse homem. Mudando, desonrando a palavra de Deus. Fala que é honroso a mulher ter cabelo crescido, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. A diferença de o homem que é homem para a mulher é que o homem tem um cabelo curto e a mulher tem um cabelo comprido. Esse é o natural da natureza humana, é a diferenciação do sexo masculino para o feminino. Os irmãos podem ver que quando um homem ele parte para o homossexualismo, qual que é a primeira coisa que eles querem fazer? Põe uma peruca ou deixa os cabelos crescer igual de mulher. Por quê? Porque o natural da mulher, o lado feminino da mulher é ter o cabelo crescido.
Então, aí, o que é a doutrina de Jezabel? Fala lá, que falou em Apocalipse aqui. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. O que é a doutrina de Jezabel? É a pornografia, é a prostituição, é as pinturas. Jezabel pintou ao redor dos olhos. Então, quem se pinta ao redor dos olhos está imitando Jezabel. Quem pinta os seus lábios de batom está imitando Jezabel. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam das coisas sacrificadas aos ídolos. Quantos crentes aí participando de festas mundanas, como aí a ceia de Natal, como aí a ceia de Ano Novo, como aí o comes e bebes aí também do dia 12 de outubro, do dia das crianças aí. Isso aí são tudo culto a homens, irmãos. Nós temos que cultuar a Deus. Isso é idolatria. É culto pagão isso aí. Está glorificando o homem. Quantos aí no ano novo ficam pedindo ao ano novo? Não oram a Deus mais. Quantos aí se embriagaram na virada de ano e morreram em acidente de carro? Isso provém de Satanás, essas festas aí, ó, que só deixa as pessoas mais e mais com a mente longe de Deus para beberem bebida alcoólica. Até crentes, irmão, na virada de ano aí bebendo vinho, bebendo champanhe. Crentes no Natal aí tomando champanhe, tomando uísque, tomando cerveja, tomando vinho. Crentes aí no Natal não, irmão, porque esse nome Natal aí é criação de Satanás, irmão. Em todo tempo nós temos que cultuar a Deus. Então não existe esse negócio de Natal, de Ano Novo aí, ó. A virada de ano, sim, é uma virada de ano, a gente tem que pedir a graça de Deus, tem. Mas a gente tem que pedir a graça de Deus todos os dias, toda hora, em todo momento. Então muitos aí fazendo culto aí, natalino. É pastor que eu vi aí esses tempos atrás, vestido de chapolim colorado na igreja, com o martelo lá na mão, e descendo o martelo no púlpito, brincando com a palavra de Deus. Hoje trocaram a pregação da palavra de Deus por stand-up. Estão fazendo stand-up aí, culto a casais, onde tem um pastor aí que fica fazendo piada, que fica incitando os casais, e ele diz que sexo oral para os casais é coisa normal, que pode. Um pastor mundano aí. Vai me dar vontade de falar o nome, irmão. Se Deus me revelar e me mandar, eu falo até o RG desse pastor. Se o Senhor me revelar e me mandar falar, eu vou falar, irmãos. Porque tá demais, irmãos. Tá demais. Ensinando aí, esse pastor que dá culto aos casais, aí dá palestra aos casais, ele diz que ele prega contra o sexo anal, mas ele defende o sexo oral. Então está sendo usado por Satanás aí. Isso aí é sodomismo. Os homens de Sodoma e Gomorra, eles faziam isso. Praticavam sexo oral, praticavam essas relações sexuais ilícitas diante de Deus, que é o sexo oral e o sexo anal. Isso é pecado aos olhos de Deus. Em Levítico, diz lá na lei que o homem que se deitar com outro homem, como se fosse mulher, é abominação diante de Deus. E a recompensa deles é a morte. É a morte. Se fosse hoje, na época da lei de Moisés, os dois pagariam com a própria vida esse pecado. Como estamos então na lei, no tempo da graça, então Jesus está dando oportunidade para arrependimento, tanto dos homossexuais como das lésbicas, que são uniões abomináveis aos olhos de Deus. Então a doutrina de Jezabel aceita tudo isso. Hoje aí nós vemos igreja para homossexuais, onde pastores, falsos pastores que se diz de Deus aí, de mão dada em cima do púlpito, em cima do altar,
Tem uma pastora aí também, aqui no Brasil, que pregava contra o lesbianismo e hoje ela se juntou com uma outra pastora aí e elas estão à frente de uma igreja que diz ela que é para acolher os homossexuais. Irmão, é uma aberração isso aí. Então, meu Deus do céu, até que ponto chega o ser humano? Eles querem mudar a verdade de Deus. Eles querem achar que Deus muda, assim, de opinião. Deus é imutável, a lei de Deus não muda. A lei de Deus não volta atrás. O que era pecado na época de Moisés lá vai continuar sendo, irmão. Não tem esse negócio. Aí dá uma desculpa que estão no tempo da graça. A graça, irmão, graça significa favor. Favor de Deus, a graça de Deus. É o favor de Deus para a salvação. Então Jesus, através da graça, ele está dando mais oportunidade para arrependimento. Mas quer dizer que ele vai julgar da mesma forma. O homossexualismo continua sendo pecado, o lesbianismo continua sendo pecado. Não só isso, mas diversas outras coisas que nós vemos por aí, tudo é pecado a mesma coisa, como era antigamente. Então não tem essa de... Por isso que nós vemos hoje, a pessoa entra nas igrejas com o espírito do homossexualismo, que é um espírito é um demônio que está com a pessoa e a pessoa não consegue ser liberta. Porque o povo de Deus hoje não ora, não jejua mais. Não tem a autoridade de Deus, não tem a comunhão com Deus para libertar essas vidas. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela não liberta ninguém. Uma igreja sem o poder do Espírito Santo, não há libertação, não há transformação de vida. As pessoas não conseguem se libertar do alcoolismo, as pessoas não conseguem se libertar dos vícios, das drogas, nem do cigarro. Então, uma igreja sem o poder de Deus, sem o revestimento do poder do Espírito Santo, ela não liberta ninguém. Por isso que nós vemos aí várias igrejas hoje com o povo caminhando, crente que toma ceia, depois toma cerveja, crente que toma ceia e depois fuma cigarro, crentes hoje que vão nessas igrejas aí, fumam, não conseguem ser libertos, porque eles nem pregam mais contra isso. Tem igrejas que nem pregam mais nem contra os vícios, irmãos. Não fala que cigarro é pecado, não fala que bebida alcoólica é pecado, não falam que... e diversas outras coisas por aí. O povo hoje só fica nessa pregação, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Irmãos, eu sei que Deus abençoa. Eu creio na bênção de Deus. Eu não duvido que Deus é um Deus de bênção. Mas quem está no pecado, irmão, não precisa de bênção, precisa de perdão. Quem está no pecado não precisa de vitória, precisa de perdão, precisa de salvação. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o que é pecado aos olhos de Deus? A mentira, os vícios, a prostituição, a pornografia, os palavrões, as palavras torpes, né, os palavrões, a ira, a cólera, a contenda, entendeu? A impureza, um coração impuro, uma mente maliciosa, isso é tudo isso é pecado aos olhos de Deus. O que nós vemos mais que é pecado? A inveja, a mentira, aqueles que amam e cometem a mentira, né? O homicídio, o assassinato, falar mal dos outros. Tudo isso é pecado aos olhos de Deus. A calúnia, né? A difamação, os zombadores aí que gostam de zombar da igreja, que gosta de zombar dos crentes, tudo isso é pecado. A Bíblia chama de escarnecedor, né? Então, meus irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Então ela se diz profetiza, ela se
Ela não é uma qualquer, ela se diz, não, eu sou usada por Deus também, eu sou profetisa. É o que está dizendo, que mulher que se diz profetiza. E qual que é o ensino dela? É a sedução, é a prostituição, aceita o mundanismo, aceita as coisas sacrificadas aos ídolos. Versículo 21, e dei-lhe tempo para que se arrependessem da sua imoralidade, mas não queriam se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação, e os que com ela adulteram, caso se não se arrependam das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e o coração, e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Depois vós, os demais que estão em Tiatira, todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Então essas coisas são a profundeza de Satanás, essas pinturas aí, as pinturas de unha, de cabelo, a doutrina de Jezabel, irmão, é as profundezas de Satanás. O que tendes, retende até que eu vá. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Meus amados irmãos, isto diz o Filho de Deus, e o que tem os olhos como chama de fogo, e os seus pés ao latão reluzente. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Meus irmãos, então fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, me manda um e-mail, ou me manda uma mensagem de texto. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o número do meu celular e o número do meu e-mail. Aliás, o endereço do meu e-mail. Pode entrar em contato comigo, os que desejarem. Aqueles que desejarem também aqui no estado de São Paulo, que se abra um ponto de pregação aí na sua casa, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Nós que estamos zelando pela Bíblia, irmãos, estamos zelando da sã doutrina de Cristo. Então, os irmãos que desejarem ir na sua cidade, aí no seu bairro, na sua casa, os irmãos que tiverem condição também de já se abrir até uma igreja já, então os que não tiverem condição e amam a obra de Deus, nós abrimos ponto de pregação também. Aí na varanda da sua casa ou na garagem da sua casa, nós vamos aí, abrimos um ponto de pregação, mas tem que ter alguém responsável, aí, alguém doutrinado, ou um pastor aí, que não seja divorciado e casado de novo. Se tiver divorciado e estiver sozinho, amém. Mas se tiver divorciado e com o segundo casamento, já unido com outra mulher, então não pode exercer e nem fazer a obra de Deus. Aqueles que estão divorciados ainda com o primeiro cônjuge vivo e com o segundo casamento, não pode estar na frente da obra de Deus. Então aí que aqueles que desejarem que abrir um ponto de pregação aí na sua residência, ou os irmãos que já tiverem condição de já estarmos até numa igreja local, aí num salão, entre em contato conosco. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos. Que Deus venha abrir o nosso entendimento para cada dia entendermos a palavra de Deus, para não sermos enganados, irmão, pelos falsos profetas e pelos falsos ensinos que têm se pregado por aí. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.